tiranias são muito próximas. De fato, são. Elas são muito próximas, extrema-direita ou extrema-esquerda. É a ferradura, né? É a ferradura. O rei iluminista, o rei preparado, etc., ele morre, o filho pode ser um degenerado total, herdou, qual é a forma. Então, a democracia, é muito interessante isso, porque isso é a síntese da civilização ocidental que está, no momento, sob uma ameaça. Se você perguntar quem foi o grande vitorioso do século passado, desse início de século, foram as economias de mercado. Elas absorveram, primeiro, segundo os padrões de democracia e mercado, foi a primeira guerra, a primeira grande guerra, que não foi uma guerra de espólio, onde o vencedor não botou reparações no vencido. Os americanos, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, os americanos fizeram o seguinte: vamos reconstruir os aliados. A Inglaterra, a França, a Espanha, reconstruímos os aliados. Agora vamos reconstruir os maiores inimigos. Quem é o nosso mais terrível inimigo? A Alemanha? Vamos reconstruir a Alemanha. O Ludwig Erhard, um liberal, traçou o caminho da prosperidade através da competição. Aumentou a competição, acabou com o capitalismo de Estado, promoveu investimento externo, desregulamentou preços, fez uma gestão extraordinária, reduziu e simplificou impostos. A Alemanha virou a segunda economia mais forte do mundo. Eles perguntaram qual o outro grande inimigo nosso? Japão. Vamos reconstruir o Japão. Virou a terceira economia mais forte do mundo. Perfeito. Vamos lá. Aí eu já vou começar com a primeira quente, hein? Você falou durante o período eleitoral que se Bolsonaro perdesse a eleição e entrasse um governo de esquerda, o Brasil viraria uma Venezuela em 1 ano e meio. Não. Virou Venezuela ou não? Não. Isso é importante, já que estamos falando de verdade. É muito importante isso, porque tiraram completamente do contexto em que isso foi dito. Explica isso foi pra gente, dito, então. na verdade, em 2020, o Covid chegou e nós teríamos que lançar uma rede de proteção muito grande, o Auxílio Brasil, toda aquela medida, não é, crédito, renegociação de crédito, transferência de recursos para estados e municípios, mais Brasil, menos Brasília, ou seja, transferir recursos para estados e municípios para cada um enfrentar a doença como pudesse. Uns precisavam de hospitais, os outros precisavam de transporte público, porque os transportes estavam em prejuízo, com o isolamento social, prejuízo. Mas se você ficar doente, não interessa, precisa ter a linha de ônibus. Mesmo que rode vazia, se você estiver doente e tiver que ir para o hospital, você precisava do ônibus, a população mais simples. Então, naquele contexto, eu disse exatamente isso. Falei, olha, nós vamos ter que gastar recursos agora, e se nós não nos contivermos, foi uma entrevista até para um grupo de jovens digitais como vocês, naquela época. Pro Rico e pro Bruno. Né? Exatamente, foi com eles. Foi exatamente foi com eles. Acho que foi no seu gabinete, inclusive. Foi no meu gabinete, e aí eles perguntaram, falaram, vem cá, então os gastos vão aumentar agora e tal. Eu falei, sim, os gastos transitórios com saúde, isso nós não vamos economizar recursos, mas nós não podemos deixar isso virar inchaço da máquina. Esses gastos não podem se expandir muito, porque é disso que o Brasil vem morrendo. O Brasil foi para a hiperinflação 2 vezes, tudo pelos gastos excessivos de governo. Então agora, como há uma necessidade absoluta de transferir esses recursos, de emitir mais dinheiro, baixar juros, gastar mais da política fiscal, nós vamos, do outro lado, controlar despesas. Justo. Porque senão vamos virar uma Argentina. Na época a Argentina estava com 50% de inflação. E nós estávamos com 4%, 5%. Eu falei, nós vamos virar a Argentina, ou seja, nós vamos para 50%. Exato. Ou uma Venezuela, que estava na época com 200, 300, subindo. Então também. tiraram de contexto mesmo. Totalmente de contexto. Totalmente. Agora, a conclusão é interessante, porque vai levar um pouco mais de tempo, mas se ficar fazendo o mesmo tipo de coisa que fazia antes, vai para aquele caminho. O fato é, a Petrobras agora divulgando prejuízo... 2 e tantos de recebi de prejuízo aí no último. De prejuízos bilionários, né? Você viu que você teve uma deteriorização forte das empresas públicas que estavam começando a entrar nos trilhos do governo, né? Correios anunciou prejuízo e greve. Exato. Nós durante a sua gestão, essa nós trabalhamos bem, em todas as dimensões. Nós, justamente, o que aconteceu? Nós não viramos a Argentina, feito disso, a gente vira em 6 meses, aí a gente vira a Argentina. Porque nós gastamos 10% do PIB, de repente, rapidamente, para combater o Covid. O nosso déficit saiu de 76% para 86% do PIB.
Desculpe, a dívida PIB. O déficit saiu de 0,5% para 10,5% do PIB. Quer dizer, então nós gastamos muito, sim, de um lado, mas travamos as despesas permanentes. Não deixamos virar um inchaço de máquina, e sim recursos para os necessitados que precisavam. 68 milhões de brasileiros. Então, aquele contexto era, esse caminho de gastos excessivos, que a esquerda pratica geralmente, que já nos levou para moratória externa, já nos levou para 2 surtos de hiperinflação, nos levou para endividamento em bola de neve, nos levou para juros muito altos, nos levou para estagnação econômica, nos levou para corrupção política. Então, esse modelo é um modelo ruim, é o caminho da miséria. Sim. E existe o caminho da prosperidade, que é o outro caminho. Então, tiraram do contexto como se fosse uma previsão de que se o Lula entrasse, em 6 meses virava isso ou virava aquilo. Não foi esse o contexto de forma alguma. Porém, não precisa ter pressa não. Se continuar fazendo o caminho que faziam antes, vão retomar o caminho da miséria. E mesmo assim, né, mesmo com todos esses gastos, deixaram o Brasil com um superávit primário que não se via há muitos governos. Superávit primário em 5 mil municípios, superávit primário no governo federal, superávit primário nos 26 governos estaduais, superávit primário no Distrito Federal, superávit de 180 bilhões nas empresas estatais, que saíram de um déficit de 20 bilhões. Então nós realmente deixamos o tanque cheio. Deixamos o tanque cheio. E eu dizia, inclusive, que o Brasil ia continuar crescendo. Foi consumido em 1 ano esse tanque cheio aí. Ainda tem gasolina. Nós deixamos realmente o tanque cheio. Eu me lembro que você falou a seguinte frase em um evento que a gente estava. Você falou assim, o Brasil está condenado a crescer pelos próximos 10 anos pelos investimentos que a gente fez aqui. Nós deixamos 960 bilhões de investimentos para os próximos 10 anos. Em concessão de estrada, em exploração de minério, em concessão de aeroportos, em plataformas, em ferrovias. Nós deixamos um fluxo de contratos. Naturalmente, o Brasil pode crescer mais ou crescer menos, dependendo das condições macroeconômicas. Se as condições forem favoráveis, ele pode crescer mais. Você vê que diziam que nós íamos cair 10%, nós caímos 3%. Diziam que nós íamos cair em recessão, eu disse que nós íamos voltar em V. Nós voltamos em V. É verdade. Crescemos 5%. Nós crescemos mais que os países do G20 na recuperação. Sim, e nós ficamos com a inflação mais baixa do que eles. Então, nós tivemos realmente um desempenho que é reconhecido lá fora. Globalmente. Globalmente. É só no Brasil que a turma fala mal. Porque lá fora, eu conversando com gente de todas as esferas do poder, desde poder público até o que eu diria poder privado, grandes empresários, né, grandes CEOs, todos reconhecem que conhecem, né? Todos reconhecem o trabalho que foi feito no Brasil durante a pandemia. Os números mostram o seguinte, quando o Covid chegou, a dívida era 76% do PIB. Nós enfrentamos tudo isso. E nós saímos em dezembro de 22, a dívida era 71,7% do PIB. Quer dizer, nós derrubamos a dívida, quer dizer, nós pagamos, é uma geração que pagou pela guerra. Nós enfrentamos a guerra, perdemos brasileiros, perdemos empresas, perdemos empregos, mas recuperamos a economia e saímos devendo menos do que quando entrou a pandemia. O mundo aumentou, em média, 10,5% o endividamento. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.